Nós vamos resolver o problema da morte e vida, ou a quem, né, justifica-se perante atalho de civilizar sustentabilidades correntes. Nós vamos trabalhar com fatores bem delimitados para impostar a minha condição corrente, como a minha condição aguda, a minha condição já conquistada, como em platores infinitivos, onde literalmente o céu não é o limite, é muito além dele, sobre a própria impostação do que o céu consegue revelar, e o paraíso deixado, o paraíso estado para quem em que momento observável isso fica categorizado. Então nós vamos trabalhar com pautas, fatores bem reais, tipo tudo ou nada, morte e vida, céu e inferno, quente e frio e casa, rua, trabalho. Tudo bem? Há quem justifica alturas, profundidades, lateralidades, abstratualidades como materialidades que impliquem justificar relações sensoriais não acidentáveis, a plenitude estática como dinâmica, perante o que categorizou racionalizar infinitivo, eternidade, imortalidade corrente, eternidade estática aqui em dinâmica, dizer que é uma conquista ou uma desconquista a quem atribuir erro e acerto, como mesmo o valor da cruz, né? E a minuciosidade perante a Santíssima Trindade, que eu categorizo como monoteísmo, impraticante, não praticante, ou sobre monoteísmo inédito, que fica-se sobre algum, né? O que virou a quem apontar, tentar traduzir, tentar interpretar, despretar, desbrancar, qualquer coisa, sobre agentes literalmente funcionais que otimizam o mínimo irredutível da praxeologização, da não delinquência, se auto-observável, a quem justifique miséria de quem acidente, de quem quando interobservável, e relações teórico-práticas, e dizer o que vira causa e efeito perante a prática, inclusive. A quem justifique se já fez e sabia que era errado ou fez errado, a quem justifique obrigar que faça certo ou recursar situações como, né, o que vira revogabilidade de leis e regras, né? A quem justifique regras e leis, não necessariamente, enquanto questões espaciais, quando datar o quadrado como desquadrado da distância, a quem justificar seccionamentos periodizatórios, né, interperiodizatórios, a quem datar a proporcionalidade, macroperiodizatório, micro, subatômico, macroatômico, minuciosidades frequenciais, intermitência, desintermitência, o contínuo, né? Que vira categorizar o tempo, está entre variáveis, a quem justifique constantes, variáveis como variáveis constantes, né? Então, sobre né, a categorizar-me como simbologista, relativista, cientista, astrofísica, física, educação física, né? Que vira sobre feitos maiores quando condecorar-me em alto grau de gramestrificação, né? Que de fato a igreja lhe convida em pré-trato, em pré-ato, né? Em justificar o verbo enquanto ato ressurreto como ressurreiçorível, e não necessariamente o que é o valor da criação ou de qualquer coisa que se interprete reagir a um capital, uma capitalização, um estado material, né? Interautotrofível, desotrofível, o que vem a ser categorizar questões. Eu estou falando meio tortinho, né? Já falo, né? O que ainda entra X. Uma hora lá tava tudo certo. Eu saí repuxando o batom porque tá cheio de R. Quem sabe eu melhoro na beira do caminho. Tá agendado, né? Vamos assim dizer. E que é um reset, né? Que é uma explosão, uma transição civilizatória, uma competência civilizatória
a quem justifique condições diretas e indiretas, quando elementar a alma e não necessariamente a quem atribua datar o corpo como um agente metamorfósico, procriacionista, procriado, mesocriado, reduzidamente criado para inteligências multimaximizáveis, né? O que é entender verbo gerundicidade inteligente perante um modelo padrão, qualquer coisa assim, ou que datar como padrão sustentável de vida, em que momento isso vira transição herançável parcial, a quem justifique entre imagem e não imagem, categorizar como pilar rotativo, o modelo dizer que em dado momento quem justifique campo amostrológico, né, valor de amostra ou de populações a quem apontar estarem multiparticipativos entre trindade parcial e trindade total, até que ponto dizer que Santíssima Trindade, o Espírito Santo é um paradoxo de espaço, a quem justifique tempo, né, tempo observável, tempo condecorável, né, tempo relativizante, que vem a ser aquela cosmologia perante arbítrio, usufrutualização entre escalarizar, formularidades ataritmensivizantes afins, né? Questões que eu coloco aqui para vocês. Deve estar entrando esse aí no canal amanhã. Tem um bocadinho ali que eu passei de antigos, mais um pouco para colocar. Eu avançando e recategorizar como se eu estivesse gravando para o meu status. Aí tem hora mas não é, tá grande demais, não vão ler, ou vão ler indevidamente, assim, anonimatamente, não me agrega. Aí eu vou e coloco, fiz uma espécie de planilhamento para fazer essa né, postularização, né, insistida, saturada ou sobre-seccionada. Aí num dado momento eu crio uns novos polos, como se eu estivesse falando para grupos aterrizados ou dentro de um contexto de largas e restritas profissionais, e até onde isso vem e vai entre as grandezas que num dado momento que são coisas perante ministérios aparentemente sistêmicos que justificam morte e vida ou fingem, entre preventivas e curativas, a quem etiquetar condições comunicativas, interventoras, problematizadoras não pejorativizadas, como literalmente que se faz quando falta, quem vira porta aberta e fechada do incluído, telecinésico, não necessariamente, como categorizar instituições de coisas que ganham alguns méritos, causa e efeito de regras entre direitos e deveres, entre condições que faça valer a comida, a saúde, né? A higiene, que não parasitologia, num dado momento coisas futuríveis ou coisas quaisquer todas têm relevância, mas quem somos entre olhar similaridades, né, singularidades e condições entre o menor espaço e o maior espaço, que vira a se interpretar a filtragem ou a verdade perante o que é atribuir recurso espacializável perante propriedades fundamentais que se façam atingíveis, a quem atribuir monoteísmo lá, criacionismo como monoteísmo, entre criacionismo etiquetado, a quem subsistencie, né, causa e efeito, limite da obediência como a pilarização que convida você a ultrapassar os antiprimórdios, né? Quando isso vira, em que momento, outros momentos trouxeram esses feitos, fizeram-se lembrar entre históricos desambiguáveis e não necessariamente feito infinitivo das ambições e das explorações como os domínios tecnológicos e o fracasso perante a corrupção e infidelidade. Eu desdato qualquer condição passada e coloco isso como inédita, literalmente, a quem atribua repetição, literalmente singularidade, a quem justifica imagem repetitível, que não tem esta consideração, né, de até que ponto isso vira um clímax, né, uma grandeza mesocorporal, a quem atribua uma imagem frequencializar entre algum pico e outra, né? Eu já vi isso sobre a agente fotográfico, a máquina começar a cair, eu olhar e falava fotos do datado Jesus, ou assim o cabelo assim e tal, entre luzes, eu, né, entre fotos, né? E a que momento eu tenho que responder a Jesus, porque não Maria, ou de fato que é a Maria, revelando Jesus, ou trazendo esta
quem somos entre crônicos, agudivizar ou desagudivizar, que se faça no ventre de quem, na bunda de quem, no desventre de quem, na desbunda de quem. Quando a gente coloca minuciosidade perpetuativa, quando coisas ou substâncias ou condições elementares categorizadas como já uniformes, o que diz é causa e efeito, a gente transferir ou dizer que é diretivo a quem justifique laico transcendentar, tentar perpetuar, precisar perpetuar a quem justifique clonar, artificializar, teletransportar impulso a quem entre fator instantâneo justifique abdução de desabdução. Toda essa sistêmica, eu tô aqui na academia gravando, toda coçando, minhas costas, essa alergia que virou capão assim das costas, tá coçando do lado, a barriga já descascou um pouco, fechou um pouco as feridas, eu passando a pomada que não é agressiva, que não deixa seca, tal de herpes que às vezes resolve algumas coisas, ou que são fatores internos, fatores desconhecidos, que viram como é que a lesão cutânea é caracterizada por um agrupamento de vesículas transparentes, tá, e daí, né? Quando a questão da pomada ter o fator mais abrasivo ou não, né? O que vira isso em algumas condições minuciosas, quando você olha, nossa, danificou o tegumento, meu tegumento é forte, mas alarma atenção sobre todas as condições temperaturais, inclusive, aí colocando essas coloquialidades, né? Redundando a colocação, o colocamento, descoloquiamento da coloquialidade, qualquer coisa assim, né? Aí a minha aluna veio, né? O que é muitas vezes quando a gente precisa vir, ou fala, eu trago tal dia uma coisa, o que vira entre relações sociais quando as pessoas não gostam de lidar com ou eu preciso, hoje eu não posso, ou eu posso amanhã, o que vira ser mais fácil faltar, que pra mim virou, né, um jargão eu ter que mostrar que eu preciso e impostar perante as pessoas que eu posso ter, eu já tinha, ou que não fica a ser considerado, quando virou correntismo de movimento, avaliação física, exercício, de atividade física, como eu venho a recategorizar algumas pautas, eu coloquei, né, hoje eu termino de copiar, estava longo, algumas coisas eu li, entre os erros visuais, quando eu quero apertar o santo eu não quero, aí passei para o papel umas coisas que eu coloquei avaliando todo um cronograma perante meus estados corretivos em trânsitos totais, e aquilo que eu pontuei como também gravar de uma nova forma, eu tenho umas 5 coisas, cansei de escrever rasuradamente no papel, entre os pontos que eu seccionei gravar, fazendo essa complementariedade, eu tô com sono, um calor, que lá no sofá mais ou menos, não botei ventilador, um calor e perante essas dilatações temporais que otimizam você rebuscar material compensatório perante as comprovações e a sustentabilidade do que se permitiu fazer trânsito entre morte e vida, entre o que virou direito digital, multipotencial, virtual, a quem justifique contar a história em tempos que dataram que, se tivesse a internet, imagine, né? O que Deus permitiu e dizer que até que ponto, indiretamente ou diretamente, a coisa chega, ou a jossa, que a jossa espacial tem uma inteligência e tem um convite e desconvite de cuidar e ser cuidado, mas o que é o constantemente autocriado entre platôs, que a quem justifique, né, antes um Deus macho, uma fêmea, ou vários, e a quem atribua, bem conceituar politeísmo ou sobre monoteísmo, não visto como unilateral, incompetente, justifique que não é poligamia, o que vira num dado momento, as distâncias se tornarem então insustentáveis ou que se façam sustentáveis pela insustentabilidade de soberba, e de quem também não deve mais baixar a bunda, que num dado momento, isso não é perpetualidade, olha a distância, olha a autocriação, o autocriacionismo condecorando o milagre da sustentabilidade, a quem observado se tornar entre coisas, né, heterotrofizações que se façam, né, perpetualizantes, num dado momento, essa coisa sagrada, ou de compreender a máxima não mais reduzível, o irredutível da mínima, né?
até que ponto apresentando também a possibilidade de você, entre suas críticas e dificuldades, o que trunca ou você ganha como segredo potencial. Você está sobre o milagre da mudança, que não significa questionar ou estar descabido a uma condição padronizada, radicalizada, mas que entra por essa repetição ou assim assado. Isso deveria ter sido mudado sobre esforço, induzido ou não, isso se faz deficiente, toma tempo. E mais para cá, compensação, outro trabalho extracorpóreo, ou mais descanso, né? Que vira justificar o ato e o fato. Entra quem justificar estático ou literalmente dimensivo, né? Que é o determinismo, que são as coisas funcionais que permitem trabalho recursável, no mínimo recursável. Então, condecorando a verbo gerondificação, em que momento o verbo, né? Certinho. Esperando